Olá, alunos do curso de Urgência e Emergência. Vamos para a aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a insuficiência respiratória. Essa aula a gente vai aprender sobre o que é a insuficiência respiratória, o que pode causar a insuficiência respiratória, o diagnóstico também e os sinais clínicos e assistência da enfermagem, tá? Vamos começar falando o que é a insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória ela pode ser dividida em aguda ou crônica. Aguda é quando aquele sofrimento é imediato. Por exemplo, uma obstrução das vias aéreas. Aconteceu aqui agora, né? Estava num churrasco e comi um pedaço de carne, obstruiu, parei de respirar. Esse sofrimento é agudo, tem que ser resolvido imediatamente. Eu não posso ter tempo para agir, eu tenho que agir naquele momento. Porque o paciente precisa de oxigênio, precisa respirar, né? Já a insuficiência respiratória crônica é um fator onde o paciente já tem uma predisposição, já tem uma doença pré-existente. Essa doença ela faz com que os alvéolos, com que a troca de oxigênio nos alvéolos seja feita de uma forma bem ineficaz. Mas ele consegue fazer um pouco dessa troca, né? Então, o que pode causar a insuficiência respiratória? Ela pode ser causada tanto pelas doenças pré-existentes, então se é uma paciente que já tem alguma doença, por exemplo, a asma, né, uma DPOC, o risco que ela corre em ter uma parada respiratória é grande, tá? Ela pode também ter uma ventilação inadequada por qualquer obstrução das vias superiores também, né? O uso de anestésico, principalmente em situação de cirurgia. Então, o paciente, quando submete a algum processo cirúrgico, ele já tem que ter, inclusive, anotado, escrito, né, assinado, que pode correr, sim, o risco com anestésicos, porque pode deprimir o nosso sistema respiratório e levar a uma parada respiratória. Bom, no caso do anestésico, ou no caso de cirurgias, o médico que fica responsável é até delimitado, né, a região onde o cirurgião opera e aonde fica o responsável pela permeabilidade das vias aéreas, que no caso seria o anestesiologista. Ele é que vai verificar qual é o dispositivo necessário, né? Se é uma intubação ou se é uma oferta só de oxigênio pelo catéter. Vai depender muito da cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia geral, uma cirurgia onde precisa de uma anestesia geral, ela é feita, por exemplo, abdômen, né? Uma herniorrafia. Então, às vezes ele vai operar aquele paciente, ele vai fazer uma cirurgia cardíaca também, por exemplo, ele vai ser induzido a uma intubação, né? Por outro lado, uma cirurgia de cesariana, por exemplo, a paciente ela pode estar só com oferta de oxigênio 2 litros, no catéter mesmo. Então, quem vai decidir isso vai ser o médico ali naquele momento, mas ele fica exclusivamente para oferta do oxigênio daquele paciente, certo? Bom, uso de drogas também pode acontecer, uma insuficiência respiratória, assim como o politrauma, a gente viu na aula de trauma, né? O XABCD do trauma, ele coloca a respiração em dois momentos, né? Justamente para ver a importância de você ter uma via respiratória adequada. O diagnóstico é feito por exames laboratoriais, como a gasometria, onde a gente vai coletar um sangue arterial, tanto da região braquial, ou da radial ou femoral. Conseguir esse sangue arterial, onde a gente vai conseguir ver lá dentro a circulação de oxigênio que seja ali, ou de gás carbônico. E aí a gente vai definir, o médico vai definir se esse paciente está em sofrimento respiratório ou não, se vai precisar fazer o uso de oxigenoterapia ou não. Mas os sinais clínicos também vai ser sugestivo. Então, se é um paciente que está com alguns sinais que sugere a uma insuficiência respiratória, o médico ele não precisa aguardar os laboratoriais para fazer a conduta. Então, quais são esses sinais clínicos, né? A frequência cardíaca desse paciente vai estar aumentada, assim como a frequência respiratória. Então, é um paciente que vai ter, em média, acima de 120 batimentos cardíacos, né?
e também vai estar acima de 18 incursões por minuto. Esse paciente vai estar fazendo uso da musculatura acessória para compensar aquela falta de oxigenação no sangue. Com isso, a sudorese também vai ser um sinal clínico, tá? Sudorese é aquele suor excessivo de molhar mesmo a roupa da pessoa, né? Com isso, o sinal fica evidente de hipoxemia. O que é hipoxemia? É a falta de oxigenação no cérebro. Então, acontece bradicardia ou taquicardia, dependendo da gravidade, onde ele vai ficar mais ou menos próximo ou não da parada respiratória, né? Ele vai ter uma dispneia, taquipneia, uma hipotensão, né? Já vai começar um débito cardíaco aí. Vai ter também cianose de extremidade, começando pela perfusão periférica, também falado na outra aula, que é importante a gente verificar, né? Como que está a perfusão periférica daquele paciente. E se ele tiver com cianose de extremidade, um alerta a mais, né? Com esse quadro de hipoxemia, ele vai ficar muito desorientado, agitado, o nível de consciência dele vai diminuir. E esse paciente precisa ser imediatamente conduzido com um tratamento específico para isso. E qual é esse tratamento? Medicamentoso, né? Que é aí onde o médico vai entrar com algumas medicações para ajudar nessa troca gasosa, né? Pode ser por ou inalatório ou também endovenoso. Então, o paciente está no intra-hospitalar, ele precisa estar com uma punção para que faça o uso dessas medicações para alívio desses sintomas, né? Outro tratamento que pode acontecer é de uso inalatório, né? Então, algumas medicações vai ter que ser associada inalatório com endovenoso, juntamente com a oxigenoterapia. A oxigenoterapia na insuficiência respiratória crônica, muitas das vezes não vai ser indicado, ou em pequena quantidade, porque a troca gasosa não está sendo feita, então a oferta demasiada desse suplemento de oxigênio vai ser maléfico para essa pessoa. Então, é indicação, o médico vai conduzir isso de uma forma bem mais tranquila, mas para nós da enfermagem a gente precisa entender o seguinte: com uma insuficiência respiratória crônica, eu preciso também dar o conforto medicamentoso e ofertar mínima de oxigênio, tá? Já na insuficiência respiratória aguda, a oferta do oxigênio vai demandar de maior porte, né? E aí a gente vai conseguir distribuir isso dependendo do dispositivo que a gente tem no alcance. Por exemplo, se a gente tiver o catéter nasal, se inicia com ele. Porém, se a saturação tiver abaixo de 95, abaixo de 90, é uma paciente que precisa de uma oferta de oxigênio maior. E aí se utiliza a máscara de oxigênio, a máscara facial, tá? O paciente pode também ter um aumento dessa saturação, ou também pode rebaixar mais essa saturação. E aí, quanto mais rebaixamento da saturação, a gente vai ter que ofertar maior quantidade de oxigênio. E para isso, os calibres vão se aumentando, tá? No caso aqui, a gente pode também utilizar a bolsa de autoinflável, que é o AMBU, tá? Então, se é um paciente que chega desacordado, inconsciente, e está com saturação abaixo ou com sinais clínicos de cianose, de extremidade, a gente vai hiperventilar esse paciente fazendo uso do AMBU. Ou, no caso de uma intubação orotraqueal, a gente vai fazer essa hiperventilação para que o médico faça o procedimento conforme a gente está vendo aí, que é um procedimento médico, onde eu introduzo uma cânula, um cano, diretamente na via respiratória inferiores, para que possa introduzir 100% de oxigênio lá dentro do pulmão, tá? Mas se o paciente chega a ter inconsciência, mas uma saturação boa, a gente também pode usar a cânula orotraqueal, que é a cânula de Guedel. A gente usa a marca que é Guedel, mas na verdade ela é uma orotraqueal, ou nasofaríngea, tá? Ou nasofaríngea. Essa cânula, ela é muito comum no pré-hospitalar, onde
se encontra o paciente inconsciente numa reanimação cardíaca, por exemplo, ou então numa crise convulsiva, se utiliza essa cânula de Guedel. Ela tem um orifício nessa imagem aí azulzinha, né? Ela tem um orifício onde eu posso também, se necessário, fazer uma aspiração, né? Se esse paciente tiver algum fluido, alguma secreção ali, eu consigo ali ter essa abertura para fazer essa aspiração. Não preciso retirar a sonda, não preciso retirar a cânula para fazer a aspiração. Eu posso manter a cânula, que vai estar oferecendo uma via boa para respiratória, mas lembrando que esse paciente precisa ter uma saturação boa. Se começar a cair a saturação, a gente modifica, a gente vai ou para o catéter nasal, ou até mesmo para o ambu, ou a máscara, ou também a intubação. Bom, o que é assistência da enfermagem? Assistência da enfermagem, a gente fala muito, todas as vezes da urgência e emergência, a gente tem que pensar com uma amplitude maior. A gente precisa pensar sempre que os imprevistos podem acontecer. Então, obviamente, que os acessos periféricos têm que ser feitos imediatamente, né? Tem que também conduzir a oferta de oxigênio para esse paciente. Mas, antes disso, a gente precisa entender a importância de organizar os materiais necessários. Então, quando a gente chega na unidade de saúde, a gente precisa primeiro saber onde tem o ambu, onde tem o laringo, onde tem os materiais de intubação, onde fica a oferta de oxigênio, qual é a saída do oxigênio, qual quarto tem oxigênio, qual não tem, porque às vezes também na tua unidade de saúde você vai ter essas dificuldades. Porque, infelizmente, os nossos serviços de saúde não são completos conforme a literatura pede, né? Conforme a literatura mostra pra gente. Parece que os hospitais são todos muito bem equipados. E não são. Então, a minha orientação é que vocês cheguem na unidade de saúde de vocês, observa onde é o ponto de oxigênio, faz o teste para ver se tem oxigênio, porque se na hora que você precisar, você for abrir o cilindro de oxigênio e não tem, aí complica a assistência. Mas a organização do método de oxigenoterapia é importante, porque eu preciso saber também se aquele método é o correto para o paciente. Por exemplo, você está fazendo uso de cânula de Guedel, por exemplo, e começa a cair a saturação, eu tenho que, porventura, trazer ele e ofertar o oxigênio para ele. Com qual dispositivo? Catéter ou a máscara. Então depende dos sinais clínicos que o paciente vai dar para eu informar para o médico, para que o médico possa prescrever, tá? Lembrando que na urgência e emergência a gente atua muito com a orientação verbal, porque não dá tempo do médico escrever lá qual é a indicação para depois eu fazer. Então, muitas das vezes a gente coloca o oxigênio, já conversa com o médico fala o que pode ser feito, a gente discute com o médico, esse discutir, gente, é gostoso, tá? É uma discussão gostosa, onde a gente conversa com ele, onde a gente dá as informações, onde eu levo os sinais clínicos que eu vi do paciente para o médico, tá? E explicar também o procedimento para o paciente. O paciente, ele é totalmente responsável e tem a sua autonomia, que não pode ser violada. Então, eu preciso explicar para ele por que eu estou colocando aquele negócio no rosto dele. A gente tem uma certa resistência por tudo que vai no nosso rosto, no nosso olho. Então, o catéter não é diferente, ele vai no nosso nariz, então ele acaba dando uma certa agonia, né? Então é importante que você explique isso para o paciente, é importante que você mantenha esse diálogo. O que é manter? É orientar ele que esse processo é assim, mas que vai ser assado, que vai terminar tanto. Então essa conversa durante esse processo é importante, humaniza a nossa assistência, né? E observar qualquer alteração. Então, se o paciente entrou com a saturação 97, de repente caiu para 94, se aumentou o oxigênio, mesmo assim está caindo. É importante você comunicar, tá? As informações não ficam só para você. Você tem que anotar no seu prontuário, mas também comunicar, ir lá com a enfermeira, ir lá com o médico, olha, está acontecendo isso, assim, assado, o que tem que ser feito, tá? Não deixar de jeito nenhum essas alterações passarem em branco. Observar frequentemente também a permeabilidade dos catéteres. Então, é aquela situação do ambu. Pegou o ambu, foi lá na hora da que viu, tá rasgado.
poxa, tem que ver antes isso, né? Se tá permeável, se tá funcionante. Se não estiver, tem que corrigir antes do paciente vir. Né? Então, quando a gente assume o plantão, a gente não pode esperar, principalmente na urgência, esperar acontecer a urgência para eu saber o que está acontecendo. Não, a gente tem que estar sempre atentos. Então, eu tenho que ir na sala de urgência, eu tenho que ir lá nas unidades, nos carrinhos de emergência, eu tenho que olhar o que está faltando, o que não está faltando, né? Eu tenho que deixar tudo pré-adiantado, porque quando eu precisar, eu não posso simplesmente trocar a válvula do AMBU no momento ali onde eu estou mais necessitando, né? Realizar a troca dos catéteres nasais para máscara quando realmente necessário, aquilo que eu falei. Se tá 3% de oxigênio, ótimo, mantém no catéter. Mas se o médico aumentou para 10 litros de oxigênio, o catéter não vai conseguir. Então eu tenho que trocar de catéter para máscara. E o desmame também é feito dessa mesma forma. Às vezes eu estou desmamando o paciente. O que é o desmamar? Ele está em 10 litros de oxigênio, eu vou para 9. Né? Daqui 20 minutos eu baixo mais um pouquinho, vou abaixando. Chega em 5 litros por minuto, eu não posso deixar na máscara em 5 minutos. Eu tenho que voltar para o catéter. E assim eu vou abaixando até o desmame completo. Então é importante que você saiba disso, da diferença até qual quantidade de litros de oxigênio que eu vou para um e depois para o outro. Descartar e também desinfectar todo o material conforme a orientação da tua CCIH. O que é isso? O catéter, por exemplo, ele é um material descartável, então eu não posso lavar ele, não posso reutilizá-lo, tá? Já o AMBU, ele é reutilizável, então eu vou lavar, desinfectar, deixar todo no processo conforme a tua CCIH, porém, gente, não é na pia do posto de enfermagem, né? Então essa lavagem tem que ser no local apropriado, né? Tem que ser no expurgo, e assim a gente evita maior contaminação. Bom, para manter o oxigenoterapia em catéter, a gente precisa do umidificador. Esse umidificador, ele vai fazer, o próprio nome já diz, umidificar nossas vias aéreas. Senão, o oxigênio seco, ele fere a mucosa nasal, ele pode, inclusive, ressecar, dar muita dor aqui nessa região da face. O paciente reclama muito quando está com o uso contínuo de oxigênio, né? Então, eu preciso fazer com que eu preciso fazer com que esse procedimento seja o menos doloroso possível. Então, a umidificação, ela é importante. Porém, em algumas situações do COVID, a gente cancelou a umidificação. Mas nesse caso de longa permanência, é importante que faça sim a umidificação. Mas isso vê com a tua instituição e vê também com a CCIH. Bom, se for utilizar a umidificação, é importante que faça a troca dessa água diariamente. E a água que seja biodestilada ou destilada. Não pode ser água filtrada, muito menos água que não seja filtrada, tá? Pelo menos a água tem que ser biodestilada. Bom, a assistência também se dá pelo posicionamento. Esse paciente com insuficiência respiratória, ele fica com muito uso do oxigênio e também a gente precisa de dar alguns confortos para ele, para ajudar nessa troca gasosa. Então, o posicionamento para posição prona é indicada, mesmo que ele esteja entubado, tá? Se tiver entubado, a gente vai precisar logo de ajuda para fazer esse movimento, de preferência em bloco, de preferência com 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho do paciente, né? Mas que seja feito em bloco. Dependendo do tamanho do paciente, dependendo também da espessura do paciente, isso vai ser feito em bloco. De 2 a 3 pessoas já consegue fazer o paciente entubado. Mesmo que ele seja entubado, é importante que faça a pronagem desses pacientes, tá? Bom, espero que vocês anotem todos os pontos que vocês tiverem aqui com essa aula. Todas as dúvidas também, anotem nesse caderninho de vocês e vem comigo na mentoria para a gente tirar todas as dúvidas dessa aula.
tá? Espero vocês no nosso método Urgência e Emergência Descomplicada. Até mais!